Amor, fez pão. Oba! Pão! Adoro esse pão. Sei. Eu espero que dê tudo certo. Tá com cara que deu certo, é bem bonitão. Vamos lá. Olá senhores, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a situação atual do filho da Mayra Card, que vem sofrendo duras críticas aí na internet. Ele que apareceu descontraído num vídeo em que provavelmente foi a esposa dele que fez e colocou na internet, e eu acho que eles nem imaginavam que o pessoal ia começar a reparar nos trejeitos do rapaz, o que eu já deixo adiantado aqui no vídeo, que não concordo com isso. O filho da Mayra Card não tem que provar nada pra ninguém, até porque já não é de hoje que o pessoal pega no pé desse rapaz. Já disseram que ele é muito parecido com o filho do Chuck, mas até aí tudo bem, porque se for ver certinho até que parece um pouco mesmo, mas as acusações gravíssimas que ele sofreu há um tempo atrás foi da ex-namorada dele, que meio que ensinou que o menino não passa de um borracha fraca, e a Mayra Card ficava se metendo no relacionamento, o cara só queria saber de videogame, e eu acho que foi a partir desse momento que as pessoas começaram a reparar mais no jeito do filho da Mayra. Nesse vídeo que a gente vai ver hoje mesmo, eu vi algumas pessoas comentando lá, ai não sei o que, essa coca aí é Fanta, ou se não falando que ele deu muita pinta aí na hora de demonstrar sua satisfação em comer um bolo feito pela sua mulher, e eu vi pessoas reparando até na questão do tetismo do rapaz, e aí também já é demais. Nada é mais constrangedor do que você ter que ficar vendo comentários na internet falando sobre esses assuntos. Tá certo que até agora o filho dela não se pronunciou sobre esses ataques que ele vem sofrendo, e muita gente na internet já vem se perguntando, será que significa? Será que o filho da Mayra Card, por supostamente ter sido criado no leite com pera, sem nunca ter passado necessidade de verdade mesmo na vida, será que isso pode ter deixado o rapaz supostamente com um jeito mais diferenciado do que a média dos brasileiros, ou tudo isso não passa de boato? Na minha opinião, não há motivos para preocupação. Essas críticas aí que ele vem sofrendo são injustas se a gente for ver, mas o problema é que eu acho que a Mayra Card se mete demais na vida do menino. Só para dar um exemplo disso, no relacionamento anterior do rapaz, saiu a notícia que o relacionamento dele era aberto, mas só a parte da namorada, que poderia ficar com outros caras, porque segundo a própria namorada, o filho da Mayra Card não era muito chegado em cumprir com as suas obrigações, e a Mayra Card, para defender a honra do seu filho, veio a público gravar um vídeo explicando o que estava acontecendo, e durante esse depoimento, ela disse que o filho era muito passivo e estava encarando essa situação toda da namorada saindo com outros caras de uma maneira meio murcha demais. Ele não exigiu explicações, não gravou um vídeo desmentindo a namorada, muito pelo contrário, ela falou que ele não era chegado e ficou por isso mesmo. E eu vou até colocar um trecho desse vídeo aí da Mayra defendendo o cara, porque apesar da intenção dela ser boa e tudo, mas se fosse pra defender desse jeito aí, eu acho que nem precisava. Ele teve um relacionamento onde ele foi bastante traído, e ele criou uma narrativa para doer menos, de que tudo bem, que ele aceitava, que era um relacionamento aberto, só que era só aberto da outra parte, não da parte dele. Ele nunca traiu, ele nunca fez nada, mas ela podia fazer o que ela queria, e aí ele usava essa narrativa de que ele aceitava esse relacionamento aberto. E aí um dia eu descobri umas coisas bem fortes, bem feias, assim, que tava acontecendo. Nunca me meti na vida do meu filho, a vida é dele, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele, as escolhas são deles e tudo. Só que nesse caso ele morava comigo, debaixo do meu teto, e eu via muitas coisas acontecendo, e eu comecei a sofrer muito, e eu chorei muito, e falei, meu filho, você tá seguindo o meu exemplo, mas esse não é o exemplo que eu gostaria que você seguisse, que é de ser passivo e... Ai, que delícia! E tá aí no lugar de ser traído e aceitar. E essa foi uma das coisas, inclusive, que me motivou a me amar mais, a não aceitar menos do que eu mereço e do que eu deveria. Tá aí o depoimento emocionado da Mayra Card, que começou a reparar que o filho dela estava cometendo os mesmos erros que ela também cometeu no passado recente, quando ela perdoou nada menos do que 19 traições do seu ex-marido. É um cara chamado Arthur Aguiar, e ele já disse que traía até sem vontade. Ele só ia pra não ficar mal falado. E além disso, como ele sabia que a Mayra Card ia perdoar depois, era dentro mesmo e não tinha conversa. Mas a questão toda desse vídeo aí é que quando precisa vir a sua mãe falar sobre o relacionamento aberto que o filho tava aceitando meio que na marra, inclusive ela até se emociona falando que ela também era desse jeito, e ela só foi aprender essa dura lição muito tempo depois, tanto que a postura dela hoje em dia quanto a esse negócio de traição é muito diferente dos velhos tempos. Se no passado recente ela perdoou quase 20 traições do ex-marido, agora que ela tá casada com um primo rico, ela já falou que não aceita nem que ele converse com outras mulheres. Ela já declarou inclusive que ele só pode ter contato com mulheres que se relacionam com outras mulheres, ou seja,
seja, parece que o primo rico tá pagando por todos os pecados do ex-marido da Maíra, mas não interessa. Ele tá casado com ela porque ele quer. E esse vídeo da Maíra Card emocionada aí, defendendo o filho, é muito compreensível. Ela não quer que o filho dela seja visto como um bananão que aceita tudo, e a namorada, além de ter traído ele com vários outros caras, ainda saiu reclamando que ela que foi a vítima dessa situação, foi o cara que pediu pra ela abrir o relacionamento porque ele tava com a texto baixa, aí pra não perder a sua amada, ele aceitou essa situação, e foi exatamente aí que a Maíra Card entrou na história. Mas eu, sinceramente, se fosse o cara, a primeira coisa que eu ia fazer ia ser no médico pra ver esse negócio da texto. Abrir o relacionamento só pra namorada, pra depois ela vir espalhar isso pra todo mundo e depois ainda dizer que o cara era um sonso, eu creio que não adiantou muito e ainda deixou o cara com o filme queimado. Pode ver que até hoje, quando surge uma publicação igual essa aí que a gente viu no começo do vídeo, o pessoal já começa a relembrar dessas histórias, e pra não dizer que eu tô aumentando nada, eu vou colocar um trecho aí do depoimento da ex-namorada, onde ela diz com todas as letras que foi ele que pediu e ela só tinha 19 anos, ela não sabia muito bem o que estava acontecendo, e na dúvida, como ela não sabia muito bem como agir, ela aceitou abrir o relacionamento, mas eu acho que também não era pra abrir tanto desse jeito, né? A Maíra Card falou que ela ficou com vários outros caras, e uma coisa é você abrir o relacionamento, outra coisa completamente diferente é você escancarar. Aí, pra não ficar por baixo, a ex-namorada dele gravou esse depoimento emocionado, falando que a culpa é toda do cara. O relacionamento não tava dando certo, eu não queria mais estar num relacionamento onde o meu parceiro era clinicamente comprovado que tinha baixa testosterona. Não saía do quarto, só queria jogar, não queria fazer um exercício, nada. Aí tá expondo o menino, gente, sabe, tipo... Maravilhoso, é um menino maravilhoso, sonso igual Deus fez. Mas não é pra mim, eu não quero um filho, eu quero um homem. É um menino maravilhoso. Eu tinha 19 anos de idade, eu não queria aquilo, sabe? Eu não queria. Eu vi aí, eu falei, pra mim não tá dando certo, sabe? Eu preciso, blau, né? De ficar com o meu namorado, eu preciso disso. E ele não queria. Ele virou pra mim e falou assim: para, está doendo. Vamos abrir o relacionamento? Eu prefiro você matando seu desejo do que te perder. Então eu prefiro ficar com você. Fiz errado de aceitar? Claro que fiz errado. Mas aí... parece que eu coagi um menino maravilhoso. Eu coagi um menino perfeito a fazer coisas que ele não queria fazer. Sério, gente. Tipo assim... sabe? Nossa, tipo... mas tudo bem. Tá aí a guerreira falando que até aceitou abrir o relacionamento, mas pra ela também não foi nada fácil, viu, gente? Nada de julgamentos. Ela tomou essa atitude porque ela só tinha 19 anos e já que o menino não tava cumprindo com as obrigações, alguém tinha que sofrer as consequências. Claro que fica a dúvida, né? Porque se tava tão difícil assim o negócio, por que simplesmente não terminou com o menino e chupa Brasil? Por que ela aceitou abrir o relacionamento sofrendo tanto desse jeito? Será que é porque ela não tava sofrendo tanto assim também? Porque se for ver, ela tava tendo o melhor dos dois mundos. Ela tava se relacionando com um rapaz que tem uma boa condição financeira. Segundo ela, o cara chegou a dizer que era melhor ela entortar o pescoço da girafa do que ele perder ela de vez, mas eu diria que era melhor ele perder ela de vez. Ou então, melhor ainda, era melhor nem ter começado esse relacionamento, porque essa situação toda da namorada trair como se não houvesse amanhã, depois a própria mãe do cara vir gravar um vídeo confirmando essa história, mas ela disse que o menino só fez isso porque ele era muito inocente e tudo. Como que você acha que fica a reputação do cara? Mas tudo bem, senhores, isso aí já ficou no passado. O filho da Maíra já é casado hoje em dia com outra pessoa e ele tem um jeito meio sensível mesmo, vai fazer o quê? Inclusive, uma curiosidade, quando ele foi se casar com a esposa atual dele, ele foi às lágrimas, senhores, sabia? Ele não conseguiu se controlar ali na frente dos convidados e ele foi o único que chorou nesse dia. A noiva ficou de boa, a Maíra Card também, todo mundo normal. Só o menino que não conseguiu se controlar. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Então deixo aqui todo o meu apoio ao filho da Maíra Card e que ele não ligue para essas críticas aí que ele vem sofrendo e que ele cumpra com as obrigações dele, justamente para não dar margem a esse tipo de comentário desagradável na internet. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você acha desses ataques covardes que estão fazendo com o filho da Maíra, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Prochasca Barbela
Rafaela Júnior, ex-namorada do filho da Mayra Card, que pra se defender das duras críticas que ela vinha recebendo por estar traindo ele como se não houvesse amanhã, teve que gravar um vídeo falando que ele não passa de um sonso, e ela só fez isso a pedido do próprio menino, que não tava mais conseguindo se interessar pelo desbeiçado bolivariano emocionalmente do Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!